Começamos. Então, mais um dia de bate-papo sobre mudanças. E nós tivemos uma live essa semana, alguns de vocês participaram sobre mudanças, e eu resolvi trazer esse tema até para a gente esmiuçar um pouquinho mais esse tema que é tão profundo, né? A gente, uma palavra que mexe muito, né? Mexe muito porque você mexe, dependendo do tipo de mudança, né? Você mexe em hábitos. E quem é que quer sair de um determinado hábito, né? Ou quem, às vezes até você quer sair, mas até para sair é difícil, né? Você tem comportamentos e que são reforçadas ao longo dos anos e anos e que vai gerando hábitos, só que quando esse hábito, por algum motivo, é um hábito que você não quer mais exercê-lo, enfim, até para mudar é complexo, né? Então, para mim, assim, a mudança é algo profundo nesse sentido de dos impactos que tem, não só consigo mesmo, mas com os outros também, né? Depende das mudanças, né? Porque a gente pode falar de mudanças em vários setores, né? A gente pode falar sobre mudança profissional, a gente pode falar sobre mudança visual, a gente pode falar sobre mudança de hábitos, mudança de país, ou seja, a gente tem um leque, a vida é uma inconstância, né? Ou seja, uma possibilidade de mudanças ocorrem o tempo todo. Na verdade, a única certeza que nós temos também, além da morte, são essas mudanças, porque a vida é o tempo todo uma sucessão de inconstância. Não é que é sucessão de inconstância, é inconstante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, né? O que a gente está vivendo aqui hoje é muito único, né? É o momento presente, é o que tá, nada vai se repetir mais como está se repetindo no momento presente. Olha como isso é profundo, né? De você pensar que a cada momento que você vive é único, nada mais vai ser dessa forma. Então, mesmo que a gente se conheça, digamos, numa relação interpessoal, a troca que nós temos hoje, ela nunca vai ser igual à troca que vai vir depois, né? Sempre as pessoas mudam, as cenas mudam. Então, a mudança é algo que eu acho muito profundo. Vejo que muitas pessoas têm dificuldade com a mudança por essa questão mesmo, independente de qual seja, né? Mas é algo que é necessário, é algo que a gente tem que lidar o tempo todo, né? Nada tem uma constância, né? Na verdade, como a vida é movimento, e a gente aprende isso muito cedo com a natureza, né? A questão dos ciclos, das estações, fica muito claro para a gente o quanto a vida passa e tem momentos diferentes, né? E só que às vezes a gente não percebe essa coisa muito presa nossa em cima de situações que a gente fica reforçando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, por exemplo, eu, né, que sou uma pessoa que já mudei muito, que já fiz muitas mudanças. Ah, não, a Patrícia super lida bem com mudanças. Depende, né? Depende do setor, né? Talvez cortar o cabelo para mim curtinho, raspar, seria realmente uma coisa mais forte. Então, assim, depende dos setores, né? Depende da proposta. Mas algo que a gente tem que sempre lembrar é que nós temos esse movimento vital, e esse movimento vital nos mostra essa questão de nada é igual ao momento presente, né? E aí eu te peço para fazer uma reflexão. Não é nada dramático, tá? Mas assim, é forte, mas não é dramático. Não é para. Se um médico te desse uma notícia de que você teria mais 3 meses de vida, qual seria o seu mindset hoje? O que que você, o que que você, claro, vem toda aquela parte de chorar, de entender, de aceitação. Vamos pular tudo isso. Depois, quando você caísse em si, o que que você precisa fazer durante esses 3 meses?
Qual seria algo assim sábio para ser feito durante esses 3 meses? Alguém tem uma colocação? Bem, tá me ouvindo, Paty? Tô. A gente já meio que passou por isso quando eu continuei a conversar com a minha mãe, né? Do câncer dela, né? E a gente vê como as pessoas reagiram. Foi uma experiência muito, muito interessante, muito viva, né? Mas eu vou te falar, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma reunião zona da família. Depois de uma semana pensando no que estava acontecendo já, né? E meio que tentar abstrair o terceiro mês, né? E viver intensamente. Chega, me arrepio. Eu lembro muito de uma foto que a Tati me mandou da sua mãe com os netos ao redor, assim, em casa, tendo essa oportunidade linda de estar em casa. Eu fico muito emocionada com essa foto. Você falou uma coisa muito forte, né? Que era o ponto que eu queria chegar. O quanto a gente aprecia a nossa existência, né? O quanto a gente acorda diariamente agradecendo tudo aquilo que a gente tem. O quanto a gente olha para a natureza e agradece a natureza. O quanto a gente tem uma pessoa ao lado e agradece essa pessoa que está ao lado, ou as pessoas que passam na vida, independente de serem amigas ou não, mas que passam pela gente, né? Então eu queria trazer essa questão do apreciar a existência, sabe? Buscar essa força interna, ou essa força vital, ou esse amor universal para que a gente não precise chegar no momento de receber uma notícia para apreciar e amar e curtir o que a gente precisa curtir com as pessoas, né? Porque é uma notícia que qualquer um pode ter a qualquer momento, né? Se a vida, se tudo é muito transitório, se tudo é muito instável na vida, e essa é uma das únicas certezas que nós temos, assim como a própria morte, nós devemos ter um olhar de apreciação da vida. Se a gente não tem, a gente tem que colocar. Lembra do propósito de vida que se a gente não tem, a gente tem que inventar? Pelo menos é a forma que eu vejo, sabe? Assim, da gente, pelo menos, viver a vida de uma forma mais completa. É apreciar tudo, né? Parece louco isso, né? Às vezes a gente lê em livros, às vezes a gente fala e talvez isso não ressoe com algumas pessoas, mas a apreciação por coisas simples é muito incrível, né? Eu vi aqui comigo isso, né? De uma hora tá assim, chorando, varrendo a casa, limpando a casa, daqui a pouco eu tava, não, agradeço, agradeço, agradeço. Porque assim, você vai cair muitas vezes, né? Você vai ter momentos de, caraca, mas você tem que saber virar aquela chavetinha e falar, não, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer. É aquilo assim, e chega uma hora que aquilo fica tão fluido na sua vida, fica tão, reverbera tanto, que você vai começar a fazer isso com N outras coisas, né? É de ver um arco-íris, que eu mostrei para vocês uma vez aqui, um desenho do arco-íris da menina que tem na janela aqui da frente. É andar na praia e agradecer, porque a gente perde esse olhar da criança, esse olhar do turista, esse olhar de ver a primeira vez, né? A gente se acomoda muito. E a gente precisa fazer esse exercício, né? Conosco mesmo, da apreciação da vida, porque se nada é permanente, tudo pode mudar o tempo todo no mundo, né? Eu não vou nem para esse lado da evolução, porque a gente tem as revoluções todas que nos mostrou isso, né? Mas se a gente pensar internamente, porque a gente poderia falar também dessa questão externa, né? Puxando também a humanidade,
Mas se a gente pensar nessa questão interna, eu acho que essa apreciação é algo que a gente tem que Ah, ter foco, sabe? Fale. talvez a gente precise exercitar, e aí eu vou colocar por mim, né? Algumas paradas na vida para refletir sobre isso. Porque, como o caso que o Marcelinho colocou, foi o Marcelinho, né? Aham. Ou esse momento que a gente está vivendo com o vírus, em que as pessoas foram obrigadas a parar, é, e, e aí, o que eu vou fazer? Era assim, nossa, eu preciso falar com os meus amigos, falar com as pessoas que eu amo. E eu já estava há bastante tempo e não falava em decorrência da rotina da vida, trabalhando, tudo, fazendo mil coisas, mas não me conectando com a minha família, com os meus irmãos, não tanto quanto eu gostaria. E isso tem sido diferente. Acho que eu já cheguei a comentar sobre isso aqui. E aí você falando, nossa, de repente é importante exercitar e vez por outra, talvez a rotina volte num ritmo intenso, não da mesma forma, não sei ainda como isso vai ficar, mas lembrar que esses contatos, pelo menos para mim, ligar para as pessoas, falar mais, saber como está, conversar mesmo que por telefone, foi muito importante, tem sido muito importante. Tem sido um resgate muito legal para mim. Talvez seja isso. Acho que exercitar, não se deixar cair na rotina, na dinâmica da vida, e ser levado por isso, não dando uma parada. Sabe? Só lembrando que todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Ninguém é melhor que ninguém. Estamos tudo no mesmo barco e buscando e ajustando, tá? E por isso que é muito legal o grupo, para a gente sempre estar repensando esses pontos. E é bem isso, né? Às vezes a gente precisa de uma sacudida, né? E a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes a vida te dá uma sacudida muito forte, né? Você está pensando que você está indo para um lado, de repente a vida te dá uma rasteira e te bota para um outro lado, possivelmente para te sacudir. Ou te traz uma doença, né? Porque tem tudo a ver com emoções, tem tudo a ver com repressões de emoções. Então, a mudança ela é fundamental que a gente trabalhe ela, ou que a gente tenha um olhar especial para ela, até para lembrar que a vida precisa desses movimentos, né? A vida é cíclica. E se a gente não coloca um olhar para isso, a gente sempre acha que tem que ser no mesmo padrão, pode ser que a gente esteja nos engessando e gerando essas próprias doenças internas todas, claro, né? Mas é que a mudança, assim, mudar, eu falei isso no bate-papo, né? Mudar, ela provoca uma instabilidade, né? Ela provoca esse lado mais nosso de fuga, de correr, esse lado mais instintivo, né? Do medo, né? É muito mais fácil o ser humano ficar numa zona confortável, né? Conformado dentro de uma forma, né? Transbordar é difícil, né? E Mas é uma das constantes que nós temos, né? Se nós levarmos para as empresas também, o tempo todo está mudando, cada vez mais criam-se modelos, de métodos para aceitação da mudança também, né? Dentro de uma empresa. Eu tive na Ipiranga antes de vir, que colocou uma nova metodologia, as pessoas que estão muito presas a conceitos, elas têm dificuldades a se ajustar perante esse mundo, né? E quanto mais você briga com o fluxo, imagina a gente brigando com o fluxo das estações, imagina a gente brigando com a vida, a natureza, né? A gente não pode se desconectar de nós mesmos. E essa desconexão da natureza
ela faz com que a gente se desconecte de nós mesmos, né? De não observar que temos ciclos, que temos que ter um ambiente propício para que nasça alguma oportunidade, né? Que você precisa se preparar de alguma forma. A natureza ela é muito sábia, né? Ela nos mostra muito como deveríamos ser, né? As estações, a lua, tudo que acontece não deve ser à toa, né, gente? Não deve ser à toa que tudo isso está por aí. E muitas vezes essa desconexão que é provocada por esse mundo que a gente vive, né, de empresas, de salas, de todo mundo muito preocupado. Claro que a gente precisa manter o propósito da empresa também, né, fazer com que a empresa siga o seu propósito de vendas, mas eu acho que o nosso grande desafio nessa sociedade que a gente vive é essa conexão, né? É mesmo imerso a esse mundo moderno, revolucionário, onde vem essas revoluções todas vêm puxando a gente para cada vez para um mundo mais tecnológico, né? Como se manter conectado conosco diante disso tudo, né? Como manter essa voz interna acesa para que a gente esteja conectado e esteja preparado para essas mudanças, porque vai mudar. Se você acha que não vai mudar, vai mudar. Então, você tem que estar preparado. Vai mudar internamente, você vai ter que mudar por alguma ação ou reação de alguém, ou você vai ter que mudar porque a empresa está mudando ou porque o mundo está mudando, né? Se você olhar um pouco sobre a Revolução 4.0, você vai ver já lógico que nem pode ser que nem tudo se cumpra, né? Mas todo o processo que nós já estamos andando e caminhando para ele como será, né? Então, mesmo que a gente não queira, a gente vai ser obrigado a mudar, né? Quem não mudar vai ficar meio que analfabeto desse mundo, né? Vai estar totalmente desconectado. Olha que louco isso. Você se desconecta do próprio mundo, porque se o mundo hoje é praticamente online, a gente está totalmente desconectado se a gente não estiver online. Mas desconectado, não no fato, desconectado assim, de nós. Olha o que nós estamos gerando esses meses todos com essa conexão. Eu falo nesse sentido, não de estar o tempo todo lá divagando, né? Porque você tem que também saber investir o seu tempo. Aonde você investe o seu tempo. E a mudança, ela é muito forte, né? E eu falei também na live sobre a questão de identificar que tipo de mudanças, independente dessas que ocorrem nas empresas, que o mundo está te puxando, né? Por exemplo, eu vim para um outro país, vou te dar um exemplo muito bobo, né? Eu vim para um outro país onde eu chego no posto de gasolina, não tem ninguém. Sou eu que tenho que ir lá abrir, abastecer, pagar. Nanana. E se eu não fizer direito, ainda vai vir alguém atrás e buzinar no meu ouvido, entendeu? Tipo, como assim? Ela não sabe fazer isso? Mas eu dei um exemplo bobo, mas olha como a própria mudança de país te faz mudar, porque eu sempre tive alguém para me ajudar na limpeza. Aqui eu tive que fazer tudo, almoço, limpeza, lavar, fazer tudo. Então, assim, ou a vida em alguns momentos vai te puxar, o mundo está te puxando, ou a situação vai te puxar, mas e quando é uma mudança interna? Quando é uma mudança consciente, eu falei também sobre isso, acabou que a gente não aprofunda tanto lá, porque você pode promover as suas mudanças internas. E é aí que eu acho que é muito legal quando a gente tem consciência daquilo que a gente quer mudar, né? Daquilo que realmente você quer direcionar na sua vida, né? É você pegar uma trajetória e ao invés de falar assim, pô, essa trajetória aqui ela não me agrada. Eu tô vendo que as pessoas que estão indo nessa direção não estão tão legais, as pessoas que estão nesse determinado grupo não é aquilo que eu quero. Agora eu quero virar a chave e vou para o outro lado. Essas mudanças são mais profundas, mas elas são interessantes porque elas são muito conscientes, né?
É uma consciência de que você realmente quer mudar. E quando você começa a reforçar essa mudança interna, de gerar esse desejo, que foi a palavra que eu usei lá, esse desejo ardente, essa força, dificilmente isso não vai reverberar a seu favor, né? Eu peguei uma cartinha minha de 1999 e tinha lá fazer MBA na FGV. Na época tinha outras coisas, mas só dando um exemplo. Falei, nossa, olha que interessante, né? Eu já fiz aquilo que eu tinha me proposto lá atrás, porque eu fazia Sebrae Ideal, que é um programa de líderes da sociedade e tal. Já tinha, fiz aquilo, trocentas outras coisas já aconteceram, mas é muito legal quando você lembra de coisas que você botou uma energia muito grande, porque a mudança, ela gera muitas vezes dor, sofrimento, você vai se ver muitas vezes em situações que você nem imaginava, né? Alguém quer fazer alguma contribuição em algum setor desse de mudança? Mudança, a gente pode falar de N coisas, mudanças visuais, mudanças de país, mudança interna. Paty, essas mudanças internas eu penso que são não, né? Menos difíceis de executar, né? Porque você coloca aí um desejo, uma consciência, uma vontade, mais foco. Eu acho que já é um caminho mais claro, talvez menos desafiador ou não, mas eu vejo essa diferença do que em relação a uma mudança que você não estava esperando, e aí você se vê naquela situação que tá bom, já entendi, vai mudar para mim. E você não está aberta para isso, você não está preparada, você detesta sair do seu conforto, você não previa, então tem essa dualidade, né? Aí como que a gente lida com isso? Difícil demais. O primeiro processo, eu falei isso no bate-papo da emoções. Eu acho que vou voltar depois com esse bate-papo, com um workshop sobre isso. O primeiro processo é a aceitação, né? Porque quando você aceita a situação, fica mais fácil. E era difícil, né? Você imagina essa história do Marcelinho, né? Que é a perda, quando você perde alguém, você está perdendo papéis na sua vida, né? Olha que profundo isso, né? Você perder um papel de uma mãe, papel de um filho, papel de uma amiga, papel de uma irmã, né? São papéis muito fortes, né? E você não está preparado, né? Você se sente injustiçado, você pensa por que aquela pessoa foi. Mas a vida é isso, né? Ela é rápida. Ela tá por um fio o tempo todo. E é difícil, né? É difícil a gente se preparar para as mudanças, né? Como me preparar para a mudança, né? Algumas mudanças, quando elas são profissionais, é mais fácil, porque você se conscientiza de uma mudança, você vai fazer uma habilitação, buscar um conhecimento, participar com um grupo que está apoiando, né? Claro, se a mudança vier top-down, que fica mais fácil, de cima para baixo. Até a mudança na empresa, se for de baixo para cima, é difícil. Eu já passei por cenas assim, sabe? Você tenta implementar uma metodologia, muitos não compram a ideia, porque o cara não quer mudar, né? O cara quer viver naquele padrãozinho, ele quer chegar, sentar naquela cadeira escolhida por ele, né? Mudar de cadeira para ele já é complicado. Imagina mudar a forma de trabalho. Então, tem tudo a ver isso com emoções, né? As mudanças têm tudo a ver com esse processo emocional que a gente se permite ou não, que a gente enfrenta ou não. É aquilo que eu falei. Vai enfrentar um ciclo das estações. Vai falar, não, agora não é inverno, agora é verão. Né? Tá no inverno, você vai continuar usando roupa do verão. Será que você consegue? Será que é o mais inteligente, né? É algo para a gente pensar, sabe? Assim, para a gente refletir se a gente tá deixando o fluxo seguir,
É claro que não é só seguir o fluxo, né? Tem N outras coisas envolvidas em mudanças, depende das mudanças, né? Mas o quanto a gente aceita, né? O quanto a gente percebe que essa existência ela é muito rápida, o quanto a gente percebe que o momento ele é único. Por isso que eu acho que a importância, as técnicas trazem muito isso dentro do The Rose Method, que é a proposta de viver aqui e agora, estar totalmente imerso no momento presente, porque esse momento ele não volta nunca mais, né? E Ô, fale, ô, Marcelo. Paty, não, só desculpa te interromper. Nada. Eu queria só fazer dar uma dica, né? Porque assim, uma palavra que eu ouço muito, né, nesses bate-papos é uma palavra conectar, conectar-se. E só voltando um pouquinho, né? Acho que a Cris falou um pouquinho disso. E tem um cara chamado Ailton Krenak, e ele tem um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é muito interessante. E tem muito essa questão da conexão. Então, se alguém tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. Ele tem boas dicas, boas ideias, ele tem uma cabeça muito legal, assim. Enfim, vale a pena. E aí eu estava ouvindo, porque eu não participei de uma desses bate-papos que a Carolzinha falou dela e tal. E lá tinha muito essa coisa de conectar, eu até anotei, né? Que se conectar com todos que de alguma forma te fazem se sentir mais forte, né? Então, assim, eu tenho ouvido muito essa palavra e aí eu fico pensando, né? O que é você se conectar? Aí eu estou voltando só um pouquinho lá no início da pergunta que você fez, né? Como é que é isso de você, se você tivesse uma notícia, né, de que as coisas iam se acabarem num período curto de tempo, né? E aí o que é você se conectar, né? E aí a Cris fala um pouco dos amigos. Então, às vezes você tá no dia a dia, você encontra um monte de gente, você conversa com um monte de gente, você encontra seus familiares. Mas será que nesses encontros você está de fato conectado com essas pessoas? Prestando Então, atenção, né, no outro, né, botando esse olhar empático, né? O que é você estar de fato conectado? E aí é com uma pessoa, é com a natureza, é com a sua vida, com o seu trabalho. O que é você de fato estar conectado, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Como é que é você se conectar? E eu acho que isso faz uma diferença. Eu acho que traz uma mudança, né? Falando também de mudança, né? Porque você começa a ver de uma forma diferente as situações e você acaba intervindo e interagindo de uma outra forma. E isso pode gerar mudança, né? De uma certa forma. É isso. Vamos seguindo para ver se dá para comentar mais alguma coisa. Marcinha, repete o nome do autor, por favor. É Ailton Krenak, com K. O livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Cris, você está travada. Acho que a internet dela não está muito boa. Voltou. Ouviu, Cris? Não? Bota um comentário. Vou botar. Eu mando para você, por escrito. E é interessante essa palavra, porque é uma palavra que soa grupos, né? Mas também não adianta você estar em grupos e não estar conectado, né? Porque você imagina você estar em determinados grupos e você não se conectar, né? Ou você
encontra um grupo de amigos e não percebe É claro que nós vamos sempre ter uma tendência a olhar para algumas pessoas que são mais próximas, né? A gente não tem condição de olhar para todos, né? Você vai numa festa, você vai olhar para aquelas pessoas que são mais seus amigos, mais próximos, mas o quão você realmente está olhando para aquela pessoa e observando essa pessoa, como ela está, o quanto você realmente olhou no olho e trocou uma mensagem importante ali, mesmo que rápida, né? De carinho, de contato, de conexão, né? Às vezes você passa meia hora, 1 hora conversando, né, com alguém, com 1, 2 pessoas, mas você não está ali. Sua cabeça está em 300 outras coisas, né? Você não está conectado ali naquele momento, que eu acho que é um pouco isso que muita gente tem falado, né? Dessa questão do momento, viver o momento presente, né? É se conectar com o que você está fazendo ali naquela hora, quem é aquela pessoa, olhar para ela, falar, ouvir mais do que falar, né? Eu acho que é um exercício também que muitas pessoas estão fazendo, né? De mudança de hábito. Vamos ouvir mais, né? Também, não só falar. Às vezes as pessoas querem muito falar e o ouvir fica um pouquinho de lado. Enfim. Gente, só dando uma contribuição. Eu tenho uma grande amiga que está do outro lado do continente, mas eu sinto como se eu estivesse conectada com ela 24 horas por dia. É uma coisa impressionante, porque não precisa estar presente, né? Às vezes o olho no olho pode ser virtual e a conexão é tão forte ou mais forte do que se tivesse pessoalmente. Isso também é bem, bem legal. É a tua doação ali, né? Eu estava conversando, não sei com quem, sobre isso também. Não sei se foi com a Crisinha, e eu falei, a gente estava falando, cara, antes de acontecer tudo isso, né, existe uma barreira do online, né, para algumas pessoas, né? Você pensa assim, vou fazer aula online. Nossa, é tão forte, às vezes eu vou dar aula e às vezes eu sinto uma energia tão forte. Acho que foi com a crise isso. Às vezes eu estou aqui e parece que a gente vai se conectando mesmo, né? Através das palavras, né? A gente vai, claro, dos sentimentos, que a gente já é um grupo que se conhece, mas a gente vai se conectando e parece que vai tomando um rumo, o bate-papo começa a tomar um rumo até diferente pela forma com que vocês vão se expressando também. Por isso que é importante vocês fazerem as colocações, até para a gente ir entendendo como é que esse grupo tá, né? O grupo que entrou na sala da reunião hoje. E voltando e reforçando o que o Marcelinho falou, eu acho que a grande... Primeiro, a aceitação da mudança, né? Se é uma coisa que, por exemplo, você não quer, que é difícil, que é essa aceitação, mas principalmente a apreciação da vida, né? Então, conectar-se, igual a Marcinha falou, né? Essa conexão, ela é fundamental, estar no momento presente, estar aqui, realmente estar participando, os seus pensamentos estão voltados para esse momento, né? Você está com alguém e você está com aquela pessoa falando olho nos olhos e conectado com aquela energia do outro, porque existe uma troca de energia, né? Existe uma troca de tempo, é momento ali, né? Vital que você está doando. E apreciar as coisas, assim, tentar botar Eu sei que a apreciação, ela parte de uma positividade perante a vida, né? Parte de pessoas que treinaram muito isso ou que estão nessa busca, né? Para quem fez isso pequenininho, é mais fácil hoje você ser positivo, né? Mas para quem não teve essa positividade, vai ter que ser um treino, né? Como tudo na vida é um treino. Treino das técnicas respiratórias, treino da mentalização, treino para estar no momento presente, né? Nosso corpo, ele é muito sábio. Se você estimula algumas coisas, ele vai começar a dar retorno disso tudo, né? Você ouve músicas que te alegram, você vai ficar mais alegre. Você se expressa
você vai ser uma pessoa que tem uma comunicação melhor, independente de qualquer coisa, porque mesmo que você não fale bonito, mesmo que talvez não seja a melhor forma de expressar, mas o fato de você se expressar já é incrível. O quanto somos reprimidos, né? Quanto temos medo de críticas e, enfim. Mas quando você trabalha essa expressão, essa comunicação, você vai gerando uma autoestima. Como está tudo interligado, né? Olha como estamos todos interligados, nosso corpo está todo interligado. Tereza? Fiquei pensando numa coisa que o Marcelo falou. Ele falou como é difícil a gente aceitar mudanças que a gente não quer. E aí eu fiquei refletindo sobre o outro lado. Como muitas vezes, mesmo as mudanças que a gente diz que quer, né? E aí a gente lança para o universo, a gente deseja aquilo profundamente, e quando aquilo se apresenta na nossa vida, talvez o medo da mudança, né? Talvez o medo de que aquilo vai realmente impactar na tua vida. E às vezes, mesmo você desejando, você não consegue. Você se sabota, você arruma justificativas para... inventa na tua cabeça, eu acho, muitas vezes a gente inventa justificativas na cabeça da gente para ter resistência àquela mudança, sabe? E de algo que você desejou. Isso é mais doido ainda. O quanto o medo, às vezes, trava a gente, né? E impede da gente fazer uma mudança que era desejo nosso. Acho que ainda é pior do que a mudança que você não deseja, acontece e você, caramba, né? Realmente, tive uma notícia aí muito terrível, fui demitida do meu emprego, né? Alguma decepção, algum parente querido que morre, e a gente não tem como lutar, né? Aquilo ali se apresentou e segue o fluxo, né? Mas eu digo assim, de mudanças que você deseja e chega na hora H, caramba, mas como eu faço isso, meu Deus, né? Por onde eu começo? Que medo, vontade de sair correndo. E tem gente que sai correndo. Tem gente que o universo vai lá, te dá um negócio e a pessoa, não quero, pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui que eu não consigo mudar. É aquilo que eu falei lá no início, né? A pessoa, ela quer o confortável, né? A instabilidade, ela incomoda, né? Você não Mesmo saber... que o confortável não seja o melhor. Mesmo que o confortável não seja o melhor. Às vezes o confortável é ruim. Em que sentido? Não é bom, mas você se acostumou. Mesmo o confortável ruim, você se habitua. Sim. É hábito. E tem mais uma palavrinha para agregar aí nesse ponto, que é o apego. A gente fica muito apegado, né? Então, além do hábito, além de querer algo confortável, a gente tem um apego muito grande. Eu me vi assim também, né? Recentemente, quase um ano atrás, com esse mesmo papel que a Tereza falou, e de repente eu me vi apegada àquela determinada situação, né? E eu, caramba, mas eu quis isso, né? E por que isso está me fazendo mal, né? E aí eu tô apegada à situação, né? Ao conforto, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor caminho, né? Mas quando você coloca esse olhar de autoobservação de si mesmo e começa a fazer esse processo de autoestudo, que não é fácil, você começa a perceber que isso é um apego, né? É como se você começasse a botar uma luzinha num quarto escuro e começasse a enxergar um pouco mais além do que aquilo que você enxergava. Porque é muito mais fácil você voltar e ficar no confortável, né? Quantas pessoas mantêm relacionamentos, mantêm trabalhos? Não que eu sou a favor de desfazer nada, hein, gente? Por favor. Eu só tô falando da questão do quanto a gente fica preso a situações que muitas vezes não são confortáveis. Porque se ela não está confortável, o casal precisa se ajustar para ficar confortável, para entender o outro, porque você nunca vai achar alguém que vai te completar completamente. Você vai crescer através do outro. E se você entender isso é muito lindo, né? Completar não existe, né? Não existe.
Na verdade, A incompletude é fato. é. E olha que bonito quando você entende as suas limitações, né? Você bota esse olhar, essa luzinha no quarto escuro, você entende o seu mundo, entende você principalmente, e começa a atuar para que você consiga gerir melhor. Não é fácil, tá? Eu não estou falando aqui que é fácil, mas precisa de esforço, precisa de energia. Então, precisa botar lucidez, precisa estar com esse foco, precisa dessa consciência menos dispersiva, né? A consciência mais presente. Nossa, eu senti isso, deixa eu anotar. Uma das dicas que eu dou no curso de emoções, workshop, enfim, é sobre uma das dicas é a anotação. Então, perceba tudo aquilo que está te tirando, porque assim, a forma com que você vê o mundo hoje não vai ser a forma que você vai ver o mundo amanhã, né? Então, hoje, começa a anotar tudo que te incomoda. Seria legal anotar tudo também que te agrada, não esqueça disso, que você vai precisar. Mas anote tudo que não te agrada, ou que te incomoda, ou que gerou alguma. Você sabe. Se você não sabe, você está precisando dar uma pausa, igual a Cris falou. O Ale, que está aqui também de São Paulo, ele fez algumas pausas, pelo que ele já colocou aqui, de períodos sabáticos, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu acredito que a pausa. Eu nunca tinha vivenciado essa pausa, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito produtiva, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Quando eu vi, a vida me deu uma pausa e que foi incrível, assim. Quer falar Ô, alguma Paty, coisa? eu ia falar isso rapidinho antes do Ale falar. Às vezes você não. A vida te pausa, né? A vida te pausa. Você não quer É parar, impressionante. não? Eu vou te parar. Ou com doença, Exatamente. ou com mudança, ou ela Exatamente. muda Isso tudo. é verdade. A vida pausa a gente às vezes. É muito doido. Quando eu entrei no Muito método, eu louco. tava assim. A Patrícia lembra, Paty? Eu tava com aquela questão do braço. Sim. Você não lembra com aquela questão do Ou braço? vem uma doença, ou vem um problema que você vai ter que parar. A vida pausando, a É. despeito da minha vontade. Ou seja, por que a gente acha que a mudança ela é ruim? Sendo que tudo muda o tempo todo. A forma Ô, que a gente gente, pensa, tudo. aí eu tô aqui conversando com vocês e eu tenho 2 prédios na minha frente. E eu fico vendo assim as pessoas todas presas, todo mundo sentado nas varandas para pegar um pouco de sol dessa energia. E tá todo mundo preso. A vida parou essa galera. Tá todo mundo ali sentado. Olha que mudança. Olha que imposição. Ninguém escolheu isso. Passarinhos não podem voar. Menina, é louco assim. E tá todo mundo tendo que mudar, rever, Rever? se refazer para poder sobreviver Sobreviver. E não pirar, né? e não pirar. Alguns vão pirar. E é o Mas já máximo. tá pirando, Porque você né, vê... cara? Oi? Mas tem gente que tá pirando, a gente não tem noção. Muita É gente que isso. Ah, tem. Vai com acontecer de certeza. tudo. Né? Alê? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. As pausas minhas que eu tive até uma recentemente, né, que eu perdi o emprego, acho que no final do ano passado, outubro, né, e aí eu dei uma pausa eu não gosto assim de, ok, você perdeu o emprego, você deu um exemplo de emprego, né, Uhum. eu acho que não é interessante você já cair em outra coisa, ou sei lá, a pessoa às vezes perde um relacionamento, não, eu quero alguma pessoa, então assim, a pausa acho que é interessante, pelo menos para mim, né, pra gente dar uma desligada e repensar. Na verdade, eu gosto muito de viajar, então eu parei, fiquei viajando uns 2 meses, agora de outubro até o final do ano, né? E aí eu voltei assim, voltei com mais energia, com o que eu queria, entendeu? E foi super fácil a transição de achar um novo emprego, nesse caso de emprego, entendeu? Uma outra pausa grande que eu tive, que eu morei fora também do Brasil,
E aí eu resolvi, não estava bom, eu falei, não, eu preciso retornar, mas eu não queria voltar de vez. Aí fiz uma pausa grande, foi o sabático, né? Que a ideia era ficar um ano também, assim, sem ter uma rotina, entendeu? Para estar repensando as coisas, a vida, né? E foi interessante porque, assim, eu voltei com outras visões, entendeu? Eu fiquei viajando em outras culturas, né? Conhecendo outras pessoas, né? Gente que estava no mesmo método que eu também, né? Fazendo esse sabático para estar repensando a vida, né? E acho que é isso. Acho que é sempre bom você, quando você tiver esses momentos de mudança que você não quer, né? No caso de perder um ente querido ou perder o emprego, por exemplo, né? Eu acho que a pausa para você não cair de cabeça em outra coisa para de novo ficar numa situação insatisfeita, né? Então você dá uma pausa, não estou falando para parar meses ou de repente uma coisa mais você ir um pouquinho mais devagar, né? Acho que um pouco mais lento, né? Para você fazer acho que a transição corretamente, né? Isso para tudo, eu acho, né? Qualquer mudança que a gente tem. E aos pouquinhos, né? Você fazer passo a passo, né? É um processo de assimilação, né, Alê? Uhum. Que ele é fantástico. E a assimilação, ela é também no dia a dia, né? Se vocês não fazem, eu sugiro fazer. Agora eu acho que está todo mundo fazendo, né? Porque está todo mundo com mega tempo em casa. Né? Agora eu aproveitar Mas o tempo para mudança, aproveitar né? o Que vai ter tempo. mudança depois disso, né? Aproveitar o tempo melhor para estar repensando aí, né? O Ale falou uma coisa muito legal, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de fazer uma viagem, conhecer uma cultura. O que ele falou é fantástico, porque nada melhor do que ir para uma outra cultura, te tirar da zona do conforto. Mas é isso. Esse tipo de personalidade do Ale, por exemplo, é uma personalidade rara, né? Porque quem é a pessoa que se sujeita a ir para uma cultura totalmente diferente da sua, fazer um período sabático sem saber nada, porque é diferente você mudar com uma estrutura, né? Eu estou mudando porque eu vou trabalhar naquela empresa, que eu tenho aquela estrutura, não. Eu realmente estou me abrindo, já é difícil, tá, gente? A mudança cultural já é totalmente difícil, a migração. Mas o que ele fez, que eu conheço um pouco da história dele, é mais complexa, é uma personalidade que se permite algo muito maior, né? Que é vivenciar uma outra cultura sem ter trabalhos, enfim, ele se preparou também para isso, é diferente. Mas independente dessa mudança que é muito forte, que é interessante, você pode fazer isso dentro do próprio Brasil, gente, porque Rio de Janeiro é muito diferente do Nordeste, do Norte, do Sul. Então, dentro do próprio Brasil, você pode vivenciar culturas diferentes. Eu que sou goiana, morei no Tocantins, São Paulo, Rio, eu vi Mato Grosso, Maranhão, tudo é muito diferente. Todas as culturas, a forma de falar é diferente. E independente disso, que eu acho que é válido, quando você precisa, é como se você fosse se colocar fora e ter um olhar mais de cima, você pode e deve fazer uma pausa diária. Eu sei que é muito difícil. Eu não sei se para vocês é tão difícil quanto para mim. Para mim é muito difícil. Eu sempre falei isso, mas para mim é muito difícil parar. Para mim é muito difícil. Eu faço isso na aula, eu faço isso na aula, mas não é para ser na aula, né? Eu estava conversando com a Cris também sobre isso. O estado de estar no momento presente, ele tem que ser em todos os momentos. Tudo bem, a gente não consegue agora, então vamos usar a aula para isso, né? A gente assim, a gente não. Para que existe método, gente? Existe método porque a gente não sabe fazer, a gente se desconecta de tudo. Isso fica muito claro quando eu faço uma associação com a empresa. Por que as empresas começam a trazer métodos de trabalho, métodos de não sei o quê? Porque a gente não sabe fazer. Então a gente tem que criar um método para que a gente entre no formato para que, né? Ó, eu adoro fluxo. Entra em sites, tem uma caixinha que processa através de um método previsto, que tem regras, e sai o que a gente está querendo. Não saiu ainda? Ajusta as regras, ajusta o método para sair. Opa, bota um curso aqui. Então a gente precisa de método para que a gente, ferramentas, conceitos, grupos, para que a gente comece a atuar modificando um pouco, para que a gente consiga nada mais do que estar em
contato no momento presente. Isso é muito louco. Oi, Paty, não, só fazendo uma complementação, assim, a gente tem muito essa tendência, né, quando fala em mudança, pensar sempre numa coisa muito grandiosa, né? Então, de repente, sei lá, mudar de país, ou terminar um relacionamento, ou fazer uma coisa muito drástica, assim. E eu também tive essa experiência de morar fora, e eu acho que isso me tornou um pouco mais humilde, assim, e de fazer pequenas mudanças. Às vezes a gente fazer pequenas mudanças são grandes transformações. Então, assim, eu convivi com muitas, assim, acaba quando você está fora, você se junta, né, com pessoas que estão na mesma situação que você, e assim, eu conheci muitos expatriados, inclusive muitos brasileiros que estavam na mesma situação. E às vezes é uma percepção de pequenas coisas, né? Então, o ser humano tem muito daquela coisa de reclamar. E aí você falou uma coisa muito forte aí, é de você saber apreciar mais aquilo que você tem, entendeu? Uma coisa meio de gratitude em relação à vida. Parece ser banal, mas acho que está aí a essência de tudo da vida, né? Então é aquilo, você tá com esse novo olhar, né? De parar para ver o canto dos pássaros, entendeu? Apreciar, ser um pouquinho de poliana na vida, entendeu? Ver o lado bom da situação. Porque, assim, a dificuldade faz a gente querer se superar, se transformar, evoluir, entendeu? Então, por que ver a dificuldade de uma forma ruim? Eu vejo bom isso, entendeu? Da gente se superar nessa dificuldade. Então, às vezes, assim, eu falo assim, mude de trajeto, não vá pelo mesmo caminho, sabe? Observe outras coisas, entendeu? Mude o teu olhar para o outro, entendeu? Às vezes você tem, agora que está todo mundo convivendo mais junto, então elogie mais, entendeu? A pessoa, evidencie as coisas boas que o outro tem, porque só evidenciar, porque, sei lá, ele deixou a roupa ali largada, mas ele tem tantas outras coisas boas. Então, eu acho que, assim, as mudanças podem partir de pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, e tornar esse dia a dia mais leve. Eu acho que às vezes é tão simples, a gente não precisa ser uma coisa tão grandiosa, entendeu? Eu acho que ser nos pequenos detalhes e apreciar e ser grato por tudo que a gente tem, porque a gente é privilegiado, né? Eu vejo como a gente tem um privilégio de tudo. A gente tem uma casa, a gente tem, né, essa percepção, a gente quer mudar, a gente está buscando essa evolução, então a gente é privilegiado, né? A gente estar aqui junto é um privilégio, entendeu? Então eu acho assim, a gente tentar nas pequenas coisas apreciar melhor isso aí, ter essa gratitude perante a vida, era isso. É lindo, né? Esse eu acho que é um dos melhores, maiores, mais nobres sentimentos, né? E, de novo, está totalmente dentro da ferramenta que a gente ensina, né? Olha que louco. Por que que a gente não faz isso naturalmente, né? Por que que a gente precisa entrar dentro de uma ferramenta? Entrar dentro de uma ferramenta é ótimo, né? Mas utilizar um método para aprender a trabalhar a gratidão, né? Porque às vezes, assim, eu não sei se a Laisla já fez alguma aula onde ela pegou um feixe de técnica que é esse dentro da escola. Eu acho que não, mas a gente dentro da escola a gente tem um feixe de técnica de agradecimento, né? E isso é incrível, mas é isso que eu tô falando. A gente precisa de métodos para mostrar para nós que a gente precisa agradecer, né? Por que que a gente não traz isso, né? Por que que a gente não trabalha? Quantas pessoas nos ajudam com, às vezes, uma simples palavra? Por que que a gente não reforça isso, né? De agradecer, da pessoa ter se disponibilizado daquela maneira. Sei lá, a gente tem que começar a trabalhar isso, né? Então, isso realmente é algo profundo, algo que não é fácil, mas a Fatinha colocou super bem, da questão das pequenas mudanças. E eu acho que é uma dica pra gente, sabe? Fazer pequenas mudanças. E também um outro ponto é a questão de ações de civilidade, sabe? Ações de civilidade também promovem situações. Claro que você não vai doar, pegar um dinheiro que às vezes você não tem, você está com dificuldade e ficar doando. Não é isso que eu estou falando, sabe? É se doar.
quanto você se doa também para fazer com que outras pessoas estejam também melhores, né? O quanto você tem algo, ou você ainda não descobriu que tem algo que pode ajudar outras pessoas. Faça a sua pequena doação, faça a sua pequena contribuição. Seja para uma pessoa, você já está contribuindo. Ouvir alguém. O que você tem de legal para contribuir? Ou o que você tem de legal para fazer parceria que pode contribuir para a humanidade, né? É um olhar muito nobre, né? Um olhar muito nobre mesmo, né? De amor. Então, quando a gente pensa em mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar a gente, né? Você começa a ter olhar para si mesmo e começa a reverberar pequenas ações, como a Fatinha falou, porque não precisa ser grandes ações. É claro que as grandes ações, as grandes mudanças acabam reverberando para mais pessoas, acaba tendo um impacto maior, porque as pessoas começam a ter um olhar mais daquilo, né? Imagina, você teve uma mudança muito grande, o que está acontecendo, como é que ela reagiu, enfim. A Amandinha botou um ponto aqui muito interessante, que é a empatia, né? Você tem que ter a empatia pelo outro, né? Nós, seres humanos, já somos empáticos por natureza, mas tem pessoas que são mais e outras são menos. Trabalhar esse olhar mais do outro. Mas para isso você precisa se perceber, né? Para isso você tem que se perceber. Para isso você tem que querer. Para isso você tem que trabalhar a gratidão, o doar-se. Se você tem dificuldade, se nós estamos aqui numa turma onde você tem dificuldade em doar-se, começa a botar uma ação por semana de doação, né? Por que precisa acontecer uma pandemia para a gente abrir os olhos para isso, né? De oferecer para a vizinha que qualquer coisa estamos aqui, deixar um bilhetinho embaixo no prédio, se precisar de qualquer coisa, liga. Sei lá, de ajudar alguém na rua, de fazer cenas, pequenas ações de civilidade, né? Que ajudem o contexto, né? Nós somos seres humanos. Para eu estar bem, você tem que estar bem e vice-versa. Você imagina se uma das pessoas aqui está mal, a gente fica mal, né? Nós somos seres integrados, conectados, então para que nós estejamos bem, todo mundo tem que estar bem, né? A gente, Pátia, Oi. eu acho que, só para conectar todo mundo, a única certeza que a gente tem nesse mundo é que a mudança vai acontecer. Que o mundo é constante mudança. Isso aí. Temos uma constante mudança, porque a vida é movimento, é ciclo. Então, colocar esse olhar para a natureza, observar como você se sente a cada ciclo. A gente se perde muito, né? É impressionante como a gente fica desconectado disso. E eu tô falando aqui, e eu já vejo uma diferença minha daqui para a época que eu estava aí, que eu já achava que eu estava conectada, hein? Mas eu vejo quanto imagina quem. É claro que a gente não vai se isolar, porque não é nossa proposta, se isolar no meio do mato, mas imagina quem vive dentro do mato e está conectado, porque também não adianta viver lá e não tá, mas geralmente está, porque por mais que não tenha um nível de conhecimento, tem uma sabedoria da natureza envolvida nele, né, que não tem distrações. Você imagina a diferença que dá, né, de pessoas que estão muito em contato com a natureza, totalmente se isolando um pouco desse universo de muitas distrações, o quanto ela realmente está sentindo, o quanto realmente ela está percebendo. E essa desconexão, ela reverbera para tudo na nossa vida, se a gente perceber. Porque ela reverbera em nós como mulheres que nos desconectamos da nossa própria essência, do que realmente a gente gosta, do que se eu faço o que realmente eu gosto, eu faço realmente o que me dá prazer, ou eu estou simplesmente fazendo para cumprir algo, né? Mas lembre-se que a gente precisa se doar também, né? Mas doar não é dizer fazer algo que não quer fazer. É se doar para ajudar, para fazer uma massagem em alguém que precisa, que é teu amigo, que você quer trocar energia, que precisa. E almoçar com alguém que quer um pouquinho do seu tempo, né? Eu acho que fica essa reflexão para a gente, que a mudança ela é constante, como o Marcelinho falou,
Não tem como. Nós não temos como nos preparar dizendo assim, é isso que vai acontecer, agora se prepara. Não. O que você pode fazer é colocar esse olhar para si mesmo, é se perceber suas emoções, usar técnicas de respiração, concentração, mindfulness para poder estar mais centrado, ter pessoas para trocar ideias, que isso é fundamental, porque a gente poderia não trocar e às vezes não puxar um determinado assunto, de repente com bate-papo a gente consegue linkar algo na tua vida. Fica essa reflexão desse domingo para a semana, para a tua vida, para o dia, para o que você quiser. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente vai encerrar. Pode fazer, Tê. Não, na verdade não é comentário sobre na verdade, o que a gente está discutindo. Eu vou aproveitar o grupo e vou falar para todo mundo, assim, né? Eu tô doente, na verdade, tô com Covid, né? Você tá bem? Eu tava esperando para contar justamente por causa disso. Tava esperando passar um tempo e ver como eu ia reagir, meu corpo ia reagir, para eu poder falar para as pessoas de uma forma mais tranquila, né? O teste saiu quarta passada, e esse teste já indicava que eu estava no meio da doença. Na verdade, eu estava doente sem saber, né? Isso para mim era tempo, porque trabalhando no hospital não tem muito para onde correr. Eu fiz o teste de rotina. Fiquei com sintomas leves respiratórios e, assim, fiquei um pouco apreensiva porque estava no curso da doença, né? Aí eu falei, vou esperar um pouco. E aí agora eu acho que eu já tô indo pro reta final da doença, né? Mas estou em casa, não estou podendo sair mesmo para lugar nenhum, não estou podendo trabalhar, não estou podendo fazer nada. Estou ficando dentro do meu quarto, praticamente, trancada. Mas está sendo engraçado. Eu achei que isso tudo que a gente conversou hoje é incrível, como eu mudei também, assim. Cara, eu tô me sentindo, assim, muito grata por tudo, pelas pessoas, pelo apoio de todo mundo que me ajudou pra caramba. E eu tô me sentindo super bem, mentalmente bem. Né? Mesmo trancada no quarto há 4, 5 dias, tô me sentindo muito tranquila. E isso é muito bom. Isso não tem preço, né? Não tem. Que bom que você tá bem, chuchuzinha. Alguém caiu? Acho que o Marcelinho caiu. E é isso. Vamos tirar uma foto? Coraçãozinho da Cris. Cadê o Marcelinho para sair na foto? Peraí. Eita. Oi! Ale, que bom te ver agora, Ale. A Ale apareceu ali. Tá tudo bem por aí? Ficou legal. Tá tudo bem, Ale? Sim, tudo bem. Tá bom, show de bola. A Ale tá em São Paulo, Marcinha, Tati, Cris, Amandinha, Fatinha. Pô, acabou rápido hoje, gente. Por quê? Dá vontade de estar conversando. Pô, já acabou? Né? Que isso? Não. O que é bom dura pouco. Esse